que esses caras não entendem, pô, é o seguinte. Primeiro que não tem nada garantido. Pode vir um meteoro amanhã acabar com a humanidade. Mas o que esses caras não compreendem é uma coisa que já foi comprovada por diversos nobres de direita e de esquerda, que as pessoas seguem motivações. Se valer a pena ser vagabundo, a maioria vai ser vagabundo. Quem não for vagabundo vai ser eliminado financeiro ou fisicamente. Se valer a pena ser honesto, comportamentos cooperativos, a maioria vai ser comportamento cooperativo. Quem for vagabundo vai ser eliminado ou financeiro ou fisicamente. Quando você tem um comportamento que não vale a pena, a regra do mercado é a mesma regra da natureza, segundo Darwin, que é a liberdade mediada pela eficiência. Essa é a regra do mercado e essa é a regra da natureza. É isso que essas pessoas não entendem. Só que a regra da liberdade mediada pela eficiência tem diferentes resultados baseados nos diferentes ambientes. Um animal pode ser extinto em um cenário e se tornar dominante em outro, dependendo do meio ambiente onde ele esteja. A mesma coisa pode acontecer. O equilíbrio da humanidade pode ser uma Coreia do Norte totalitária e pode ser um capistão maravilhoso de super liberdade. Quem vai definir isso somos nós. É exatamente por isso que o Bitcoin é um imperativo moral. Por exemplo, como a gente estava conversando. Armamento em geral é um imperativo moral. É isso. Inclusive, comprar ouro é uma excelente forma de sair do legacy. 1 grama de ouro custava R$ 11,94 quando começou o Plano Real. Certo? R$ 11. Quanto é o grama do ouro hoje? R$ 350. Sim. Que ação subiu 35 vezes sem pagar nenhum imposto, com liquidez total em sua casa, desses anos? Nenhum. Isso não existe. Isso não existe. Sim, tipo assim, não existe. Aí o cara ganha em real e ele acha que está ganhando alguma coisa. O número de reais aumentou 48% esse ano. A pessoa que investiu em qualquer coisa nesse país que não teve um retorno líquido de 48%, descontado o risco, não é você teve 48% de retorno, não. É você teve 48% de retorno descontado o risco, porque você tem que ter o que você ganhou, mas o que você poderia ter perdido. Você perdeu dinheiro. E não existe nenhuma opção no sistema convencional que a gente chama de legacy. E o livro serve, inclusive, para fazer essa demonstração. Não é só esse ano, que esse ano realmente foi extraordinário. Todos os anos, desde que começou o juro negativo, desde 2007, 2008, não tem nenhum ano que a perda fixa, como eu chamo de renda fixa, ou a perda variável, como eu chamo de renda variável, não tem. Acabou. Quem continuar no legacy vai ser destruído. Exatamente. Quem continuar no legacy vai ser destruído, vai ser obliterado primeiro financeiramente e depois fisicamente, porque esse é o objetivo da engenharia social. A engenharia social não quer apenas te escravizar, ele quer prostituir os seus filhos, ele quer colocar na cabeça de seus filhos que aborto é maravilhoso, que você só deve ter filho da hora que você estiver realizado financeiramente, que a coisa mais importante para a mulher é ter um emprego, fazer um doutorado e juntar o primeiro milhão antes de engravidar, para que sua filha, sua neta não tenham filhos e você seja extinto. O objetivo dos caras é exatamente esse. Sim, diminuir Isso é uma coisa que eu tenho que pegar e sentar um dia com o Cogos e conversar, porque quando ele começou a falar num debate que ele teve comigo e tal sobre antinatalismo, ele falou merda sobre o Big Tal. Falou merda. Mas teve pontos que ele acertou um atrás do outro sobre antinatalismo. Esse que é o problema que eu vejo da maioria das discussões hoje em dia, que o pessoal não conversa os pontos, eles conversam o que eles acham que é e a discussão se atravessa, sabe? A justiça negou a Bruno o DNA. A justiça negou ao goleiro Bruno o DNA. Tipo assim, não é só na França que o cara não tem direito de discutir se o cara é o filho dele. Aqui no Brasil isso já aconteceu. Tem lugares que é crime você fazer o DNA de seu filho sem autorização judicial. E tem outros que, mesmo com o DNA do Ricardão, você ainda tem que sustentar a criança. Sim. Como é que você vai casar com uma mulher em um ambiente que, se a mulher lhe cornear, você continua sendo obrigado a sustentar o filho do Ricardão? É inviável, legalmente inviável. A lei brasileira e a lei feminista em todo lugar do mundo, ela existe exatamente para inviabilizar instituições naturais, como a nobreza, como a honra e como a família, né? Sim. E instituições que elas não são impositivas ainda por cima. Elas são tipo, totalmente naturais. Nobreza que tu tá falando não é uma questão tipo, o nobre ter o feudo e mandar nos caras. Tá falando assim, nada, tipo, nada. É de honra. É de honra. As instituições de honra. Sim, que é por exemplo, até que a gente tá falando, uma questão familiar. Uma das coisas que eu digo, eu acho que eu comentei contigo. Eu tenho uma família que apesar da família hoje em dia ter se modernizado, foi nessa última geração. Né? Porque a minha família, antes dessa geração, era tradicional. Uma das minhas tradicional avós, como? Patriarcal? Uma das minhas avós teve 4 filhos, o pai era o provedor, a minha avó cuidava, a outra avó teve 6 filhos, né? O avô provedor, a avó cuidava, e assim ia. O que começou a acontecer depois é que começou a ir para a questão um pouco mais moderna, que é tipo menos filhos, né? Tudo mais. Você consegue sustentar quantas mulheres, quantos filhos foi? Que idade você tem, bicho? Eu tô com 26. Você tá com condição de sustentar quantas mulheres e quantos filhos? Cara, ultimamente eu tô mais dando dor de cabeça, isso sim. Fora que, primeiro, a mulher não precisa do homem
porque o Estado é o provedor e o protetor dela, ela não precisa de homem para... Inclusive, o Estado vai na televisão para dizer que o homem não é apenas provedor, não é defensor, ainda é uma ameaça para ela, não é isso que está dizendo na televisão? Que você é uma ameaça à mulher, você não é protetor nem provedor, o protetor e o provedor é Bolsonaro, não é você, para começar. É o Estado, é o cafetão. É o Estado, é o cafetão, exatamente. E é uma mentira, Sabe por quê que isso é uma mentira? Eles dizem, por exemplo, esse negócio do Estado ser provedor e o protetor, que é o pai do fim da fecundidade. A mulher não precisar do homem e o homem não precisar da mulher. Porque você antigamente pagava para ter sexo e ter filhos. Se você não pode ter filhos com certeza, você não vai pagar. Se você tem sexo no aplicativo grátis, você não vai pagar. Então a mulher simplesmente não vale a pena mais você pagar a mulher para nada. Você tem sexo melhor, as novinhas o tempo inteiro de graça, e se você botar ela dentro de casa, você não tem nenhuma garantia de exclusividade, nenhum direito extra, não tem que pagar, não é isso? Mas sim, voltando. Não tem por que tu investir nisso, né, no caso. Exatamente. O pagamento, no caso, é só um investimento na relação. Tu não tem por que investir no caso. Você pode investir na relação sem casar. Você não ganha nada casando com ela, você não ganha nenhum direito extra. Você come as melhores, sem compromisso nenhum de graça. Para que você vai investir? Mas voltando. Tu só investe se tu tiver, no caso, um alto grau de confiança na questão moral. Mas isso daí também tu ainda fica com a retaguarda aberta caso a pessoa, sei lá, virar os cornos e querer te meter com o Estado. Você estava falando sobre a aversão de risco do brasileiro. Eu tenho 39 anos. Na época que eu era moleque, ninguém investia em banco. Tipo, embora tivesse juro positivo, existisse overnight e tudo mais, o principal investimento de quem morava na roça era gado. Tanto é que o Brasil tem mais gado do que gente. Só o Uruguai e a Suíça são assim no mundo. E quem era da cidade comprava matéria de construção, batia laje. Porque construção sempre valorizou, porque durante 5 séculos a população do Brasil quintuplicou todo o século. Em 1800 tinham 3 milhões de pessoas no Brasil. Tem regiões da Europa que tem menos gente hoje do que em 1800. Uhum. Então, a população quintuplicando, é lógico que o imóvel vai valer mais. O problema é que em menos de 15 anos a população brasileira vai começar a diminuir. Nós já entramos no ciclo da população brasileira envelhecer 3% ao ano. Então, nesse cenário de juro negativo e fecundidade decrescente, insuficiente, tem 2 coisas que a maioria das pessoas não percebem. A primeira, previdência por redistribuição. Essa previdência baseada na solidariedade intergeracional não existe mais. Primeiro que daqui a 20 ou 30 anos vai ter 2 ou 3 velhos para cada um trabalhando. Acabou. Não tem como um cara sustentar 4. Segundo, com juro negativo, vai render quanto a sua capitalização, a sua previdência por capitalização? Vai render negativo. Você vai botar dinheiro todo mês lá, na Previ, na Petro, sei lá o quê, na Postales. Na hora que você vai tirar, vai ter menos em prata, menos em ouro, menos em galinha do que você botou. Então, as pessoas que acreditarem no Legacy, quem achar que vai aposentar no INSS, servidor público, juiz, quem achar que vai aposentar com previdência complementar, vai ser destruído financeiramente. Essas pessoas vão ser destruídas, a família delas vai ser destruída. A raça dela, não é eles vão morrer, não, eles vão acabar com sua raça. Isso é mais do que matar você. Eles vão impedir você de ter uma família estruturada e vão impedir de seus filhos de terem qualquer coisa e deixarem qualquer coisa para os seus netos, né? Sim, vão destruir todo... Tu fala legacy, no caso, pro sistema convencional. Sim, mas eles vão destruir teu legado, querendo ou não, é isso que eles vão destruir. Que é o teu legacy também, né? Isso, é o teu legado. Não, eles vão destruir você financeiramente, culturalmente e fisicamente. O seu DNA vai deixar de existir. Quando eu percebi o que era o juro negativo, a guerra ao dinheiro, 2011, 2012, eu fiquei muito deprimido com isso. O Bitcoin não apenas salvou minha vida financeira, mas também minha saúde mental. Como se diz na Bíblia, né? Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Se você não quiser entender disso, beleza, você vai ser um escravo. Você não vai deixar nada para os seus descendentes. Se você quiser deixar alguma coisa para os seus descendentes, você vai ter que aprender isso. Tem um argumento que eu já ouvi até de deputado bolsonarista, de gente de nível, porra, com 50 mil votos, que eu toda hora ouço em grupos. Mas você disse que Bolsonaro é uma putinha do PT, porque imprimiu 48%, porque piorou todas as métricas macro. Mas quem se preocupa com métrica macro é empresário. Você tem quantos milhões? Você tem empresa para se preocupar que o real caiu a metade de valor? Isso não muda nada na nossa vida. Cara, tu ainda tem que comprar as coisas, tu ainda depende dessas coisas. A qualidade da comida não come daquilo. Depende do valor da moeda. O quanto vale a moeda que o mendigo recebe? A poupança, a moeda que o mendigo guardou 3 meses, quanto? Tipo assim, a manutenção do valor da moeda é a métrica básica do valor moral da sociedade. Quando um dinheiro perde o valor, a sociedade perde o valor moral, porque não vale mais a pena trabalhar, não vale mais a pena se esforçar, não vale mais a pena poupar, vale a pena queimar de puta e cocaína. E é exatamente isso que acontece em todo o país, que a moeda perde valor. E é por isso que esse é o primeiro sinal do colapso civilizacional. Na hora que não vale a pena mais trabalhar, não vale a pena mais poupar, a sociedade se degenera. Roma caiu justamente por isso. Isso. O pessoal fica, invasões bárbaras. Por que Roma feminismo,
Feminismo provoca welfare, assistencialismo. Assistencialismo provoca déficit sistemático. O déficit sistemático normalmente é pago com a impressão da moeda. Aí a moeda não vale mais porra nenhuma. Os caras fazem o quê? Tabelamento de preços. Aí as pessoas abandonam as atividades. Teve um édito de preços em Roma em 311. Inclusive o imperador que fez isso foi o imperador que mais matou cristão na história da humanidade. Exterminou cristão, matou, arrancou língua e tal. Aí as pessoas começaram a abandonar as atividades reguladas. Aí veio um outro édito dizendo que você tinha que fazer o que seu pai fazia, senão você era morto. Se seu pai fosse padeiro, você tinha que ser padeiro. Sim,